Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Eduardo Campadelli, sou advogado há 20 anos e aqui no canal a gente discute estratégias para que você possa faturar até R$20 mil por mês sem a dependência aos processos judiciais ou extrajudiciais. O tema de hoje é muito pertinente, especialmente no que tange ao momento que nós estamos vivendo, né? Qual seria o tipo de planejamento capaz de gerar um faturamento de R$20 mil por mês sem a dependência aos processos judiciais? Bom, vamos lá. Essa dependência aos processos judiciais, o que é? Né? O que é a advocacia, o fature sem processo? É um método, trata-se de um método, de uma maneira de advogar, onde o foco dessa advocacia não é a construção ou manutenção de processos judiciais. Existem 4 atividades privativas da advocacia: postulação em juízo, consultoria, assessoria e direção jurídicas. O foco do fature sem processo está nessas 3 atividades: assessoria, consultoria e direção jurídicas. O foco não está, né, até mesmo porque os seus contratos, em especial consultoria e assessoria, em especial porque os contratos que você vai fechar é no campo da consultoria e da assessoria. Não é da defesa, não é para impetrar uma ação judicial. Esse é o fature sem processo. O foco não são os processos judiciais. Eventualmente você pode até ter processos judiciais, vai depender da sua escolha. Eu opto por não tê-los mais, porque não é mais vantajoso. É muito mais vantajoso eu fechar mais uma consultoria do que fechar um processo, um acompanhamento numa ação judicial. Então, o que nós temos aqui no nosso canal é as estratégias que a gente usa para aplicar esse método. Há muito tempo atrás, eu observei, advogava, tinha 100% de processo, meu trabalho era todo focado em processos judiciais. Eu observava os efeitos negativos desses processos, em especial aqueles desgastes que eu tinha com os clientes, por causa da morosidade do judiciário, em regra. E aí eu comecei a observar, buscar um método, uma maneira que me ajudasse a advogar sem que eu pudesse atuar no judiciário. Então, basicamente, é você transferir o seu campo de atuação, tirar o seu campo de atuação do judiciário e trazer ele para fora do judiciário. Eu brinco aqui com a expressão, é jogar o chapéu por cima do muro do judiciário. É tirar o seu foco, é sair da atuação, até mesmo porque todos os processos judiciais que existem, eles estão ali por causa de um problema jurídico que não começou ali, ele começou lá fora do judiciário. Fora do judiciário. Então, a nossa atuação vai ser no campo não da reação, aquela ação reativa ao problema jurídico, mas da preventiva, no campo da prevenção do problema jurídico. O que é... E aí a gente pergunta, começamos aqui com uma pergunta, O que é melhor? Repetir a advocacia que eu fiz no último ano ou fazer diferente no ano seguinte? Então vamos lá. Eu devo repetir a advocacia que eu fiz no último ano ou fazer diferente? Bom, essa é uma pergunta muito subjetiva, vai depender de cada caso, óbvio. Mas em regra eu posso dizer para vocês uma coisa: nós somos imperfeitos.
Acho que ninguém vai discordar de mim, né? Somos imperfeitos. E por sermos imperfeitos, nós podemos sempre estarmos um pouco melhores que ontem. Hoje, estarmos um pouco melhores que ontem. Nós podemos sempre, se somos imperfeitos, podemos estar sempre nos aperfeiçoando. Isso quer dizer que, independentemente dos resultados que você teve no último ano, você pode melhorá-los, sem sombra de dúvida, né? Então, eu chamo isso aqui, essa pergunta, a gente poderia mudar um pouco. Você prefere ficar na sua zona de conforto ou assumir um compromisso com algo maior na sua vida profissional? Essa é a pergunta, né? Você quer fazer mais do mesmo, né? Ou você quer fazer diferente? No meu caso, eu optei por fazer diferente. E eu penso que, independentemente do tamanho da sua advocacia, do tempo de formato que você tem, se você advoga sozinho ou não, se você trabalha em home office ou não, se você tem escritório ou não, enfim, você pode fazer um planejamento. Olha só, você pode fazer um planejamento que vai te gerar no próximo ano um faturamento médio mensal de R$20 mil por mês, né? Sem a dependência aos processos judiciais, sem sofrer efeitos de pandemia, né? A gente não sabe, por exemplo, né? Aí o judiciário está de recesso. A gente não sabe, pelo noticiário, o aumento exponencial de casos de Covid, né? E ainda um pouco distante a expectativa aí da vacina. A gente não sabe se logo agora, no fim do período de recesso, se o judiciário vai voltar. Não sabemos, né? Não temos essa resposta porque isso depende de várias circunstâncias. O que acontece é que é plenamente possível você estabelecer aí um planejamento para que você possa ter esse faturamento mensal. O que pode acontecer caso você não queira fazer um planejamento na sua advocacia? Repetir o que você já fez, né? O que você já sabe fazer. Fazer o que você já sabe fazer. Fazer o que você já fez até hoje. Com exceção de quem vai dar o pontapé inicial aí, nunca fez nada ainda na advocacia, quem já fez, já tem alguns clientes, espera a indicação de um cliente para o outro, enfim. Que tem um escritório, abre a porta do escritório, espera chegar um cliente para tentar te contratar, enfim. Né? O que pode acontecer? Você ter os mesmos resultados que você teve. Que podem ser bons ou não. Mas o planejamento, ele é importante em todos os setores da vida humana, na nossa vida pessoal e profissional. Todas as empresas, sem exceção, têm planejamento. Será que eles é que estão errados? Quando alguém não planeja, será que é quem planeja que está errado? Né? O planejamento é fundamental. Por exemplo, planejamento gera mais contratos? Planejamento gera mais contratos na advocacia? Sim ou não? O que vocês acham? Óbvio que gera. Planejamento gera muito mais contratos na advocacia. Posso garantir para vocês, sem sombra de dúvida, que se você planejar a sua advocacia, seus resultados serão melhores do que no ano anterior. Sem dúvida nenhuma.
sem dúvida nenhuma, serão melhores do que no ano anterior. Planejamento é tempo perdido? Bom, por que dessa pergunta? O tempo é o ativo mais valioso que nós temos. Não é? Não tem nenhum ativo. O tempo não é. Apesar da gente abrir a tabela da OAB e ver lá o custo da nossa hora, né? Quando nós vamos analisar o nosso tempo dentro da nossa vida como um todo, da nossa vida pessoal, a gente vai observar que o nosso tempo ele é imensurável. A gente não consegue colocar um número, um valor para a nossa hora, né? Isso é uma coisa abstrata aí que tem na tabela do OAB, mas o tempo é um ativo valioso. Então, quando alguém opta por não fazer um planejamento, uma das razões é dizer que há um gasto de tempo num trabalho extremamente abstrato, subjetivo. Infelizmente ainda existem pessoas que pensam assim. Mas ele não é um gasto de tempo. Ele é um investimento. Porque é exatamente pelo planejamento que você vai ter mais tempo. Quem pensa que planejar é perder tempo, ele está tão equivocado, mas tão equivocado, porque planejar é ganhar tempo. Planejar a sua advocacia é ter mais tempo para a sua família. Planejar a sua advocacia é ter mais tempo para os seus hobbies. Porque às vezes a gente coloca o nosso profissional e o nosso pessoal tão distante, né? Parece que o nosso profissional tem uma importância gigantesca e o nosso pessoal, mas nós somos uma coisa só. Ué. A gente tem rótulos. Eu tenho a minha personalidade profissional e eu tenho a minha personalidade pessoal, certo? Certo, óbvio. Eu tenho as minhas especificidades técnicas da minha advocacia e eu tenho as minhas características pessoais. O time de futebol que eu gosto, o tipo de atividade física que eu gosto, elas são coisas diferentes para fins de rótulos. Mas quando eu estou no meu dia a dia, eu continuo com as minhas preferências pessoais e com as minhas habilidades profissionais. Todas mergulhadas dentro de mim mesmo. Ou seja, o tempo, investir em tempo para que eu possa exercer algo importante. Por quê? Porque quando eu estou fazendo uma atividade física, por exemplo, que eu gosto, ou quando eu estou tendo tempo para assistir um programa que eu gosto, isso me traz uma satisfação pessoal que me deixa mais forte para amanhã fazer o meu trabalho profissional. O meu emocional, ele interfere no meu profissional. Então, se eu não tenho tempo para fazer coisas importantes na minha vida pessoal, isso afeta o meu emocional, que afeta o meu profissional. Então, tempo é importantíssimo. Tempo é importantíssimo. O planejamento, ele vai te trazer, só por isso já valeria a pena o planejamento. Ele vai te dar mais tempo, ou seja, ele vai te dar mais que dinheiro. Muito mais que dinheiro. Muito mais que faturamento. Tá? O planejamento, ele tem um aspecto interessante porque ele elimina duas coisas que puxam o nosso tapete profissional. Frustração e estresse. Frustração e estresse. Muitas das vezes, tanto a frustração como o estresse se instalam na sua vida por falta de planejamento. Né? Eu vejo, e não são poucos,
eu converso com muitos advogados e, ó, muitos frustrados. Não são poucos. Muitos frustrados. Frustrados pela falta de reconhecimento do cliente, frustrados pela falta mesmo de dinheiro no caixa, de cliente, de faturamento, ou às vezes frustrado porque até tem um número legal de clientes na sua carta, no seu escritório, mas os processos demoram e os honorários estão atrelados ao tempo, à conclusão do processo, né? E aí se frustram. Natural. Natural para aquele que não se planeja. Porque se a sua advocacia fica à deriva, se quem planeja a sua advocacia é o judiciário, sinto muito em te dizer, mas a frustração vai te acompanhar hoje e sempre. Sabe? O planejamento, ele é fundamental para eliminar a frustração, para não permitir a frustração. Porque o planejamento te traz um controle. O planejamento, você pode até estar vivendo um momento difícil nesse mês e no mês seguinte. Mas o planejamento, ele te dá a certeza que as coisas vão melhorar. Certezas técnicas, científicas mesmo. Não é especulações. Né? Então, o planejamento elimina a frustração. O planejamento também evita o estresse. Porque o que acontece muito com o advogado que não tem planejamento? A hora que vem uma crise financeira, ele pega todo e qualquer tipo de cliente. Tudo que é curva de rio, aqui em Minas tem essa expressão, né? Curva de rio, né? Que é ali onde o rio faz a curva, né? Aquele cantinho do rio ali, as sujeiras que jogam no rio, né? Elas vão se acumulando naquele cantinho, né? As impurezas ali, né? O lixo, né? Vai se acumulando ali. Mas tem advogado que no desespero ele pega todo tipo de cliente. E depois dá estresse, porque não só pelo excesso de trabalho em si, mas clientes complicados, né? Seres extremamente complicados, com todo tipo de perturbação, se tornam seu cliente. E aí vão exteriorizar toda aquela perturbação que eles vivem na vida deles dentro do seu escritório, no seu ouvido, no seu WhatsApp, enfim. E aí o estresse vai se instalar, né? É casamento, né? Você casa com aquele processo e você não tem como largar mais. O honorário não vem, o processo demora, depois você descobre que aquilo que o cliente te falou não é bem assim, a testemunha que ele falou, que ele tinha, que comprovava os fatos que ele te alegou, não aparece, enfim. Você não teve tempo para avaliar corretamente na hora da contratação, porque você estava desesperado, sem planejamento. O planejamento evita esse tipo de contratação. O planejamento te dá uma segurança, te dá um controle maior da sua advocacia e evita que você feche contratos que vão te trazer transtornos absurdos. Mas se o planejamento é tão importante assim, por que a maioria dos advogados não planeja? Por que a maioria dos advogados não faz planejamento? É uma pergunta dura, né? Mas eu acho que começa lá na faculdade de Direito. A faculdade de Direito, ela fica tão preocupada com eu não sei se isso está certo ou errado, eu prefiro chamar isso de saudável e não saudável. Eu não acho saudável uma faculdade de Direito explorar só a lei material, sabe? Eu acho que a advocacia é um negócio
acho não, né? A advocacia é um negócio e por ela ser um negócio, a faculdade de Direito devia ter uma atenção maior com isso. E deveria trabalhar, sim, o planejamento, né? E tudo aquilo que é pertinente a um negócio. E não... a faculdade de Direito é como... Ela faz assim, né? Parece um estalo, né, de mágica. Faça seu advogado. E aí você aparece dentro de um processo judicial, dentro de uma situação. Né? Mas e antes disso? E o seu dia a dia? Pouco importa, né? Infelizmente. Você, igual eu tive que fazer um dia, você tem que fazer aí, buscar pelas próprias pernas esse conhecimento imprescindível. Porque se a falta de planejamento mata a sua advocacia, como é que aquele que te ensina a advocacia não vai se preocupar com isso? Como é que ele vai ignorar isso? Né? Então, é de uma tristeza mesmo, sabe? E quando eu falo faculdade de Direito, gente, eu estou falando da maioria, não são todas, claro. Mas é de uma tristeza muito grande você observar que um conceito tão importante é ignorado. Né? A maioria está batendo cabeça, né? Porque está sem planejamento. Então, a maioria se desespera, se frustra. Quantos advogados e advogadas ficaram pelo caminho? Tinham uma profissão maravilhosa pela frente e ficaram pelo caminho por causa da frustração, do estresse. Porque ninguém disse para eles que precisava planejar, precisava se estruturar, né? Hoje eu vejo muitos colegas que estão partindo para outros negócios, montando empresas, outros negócios que não tem nada a ver com a advocacia. Não como um plus, mas como uma transição mesmo, sabe? Saindo da advocacia e entrando num outro negócio porque se frustraram, se decepcionaram, né? Cansaram do contencioso e não enxergam nada além do contencioso. Mas que tipo de planejamento pode gerar aí para a sua advocacia um faturamento de R$20 mil por mês? Bom, aqui no escritório eu adoto o método que eu apelidei de fature sem processo, que é um método onde eu busco clientes no campo especificamente da consultoria e da assessoria, aí para vários tipos de serviço, mas o foco, o objetivo é evitar problema jurídico, não permitir a existência de problemas jurídicos. E aí eu faço todo um planejamento, eu estabeleço metas no campo da consultoria e da assessoria. E isso vai gera aqui para o escritório um faturamento médio de R$20 mil por mês. Como é isso? Na parte prática, como é isso? Bom, hoje eu uso muito, né, o digital. As pessoas estão no digital, então eu busco a captação de clientes no digital. Uso o Google Ads, busco essa captação de clientes produzindo conteúdo educativo no campo da consultoria, no campo da assessoria. Trabalho aqui com aquilo que eu chamo de porta de entrada para consultoria e assessoria, que é o registro de marcas.
Ele, por si só, ele não é um serviço privativo de advogado, mas ele está ligado, sim, ao campo da consultoria jurídica, né? Então, o serviço em si não é privativo, mas o que está no entorno dele é. Então, eu trabalho com registro de marcas, eu faço um planejamento. Os clientes, eu estabeleço metas. Então, os clientes começam a me procurar no digital. Ali são feitas consultas jurídicas online. Eu faço consultas. Então, o cliente agenda comigo um horário. A gente usa uma plataforma que é o Zoom. Ali eu faço a consulta, ele faz o pagamento da consulta. Então, eu estabeleço ali uma média de 8 consultas por mês a R$300. Então, só ali já me gera um honorário mensal de 2.400. Os registros de marcas também tem uma procura grande no escritório. Ele gera um honorário de R$1.500, né? Então eu faço ali uma média de 4 a 6 por mês, que vai me gerar aí 6 a 9 mil reais só de registro de marca por mês. E eu faço, aí sim, entro com a proposta, né? Busco fechar contratos com empresas para assessoria jurídica mensal, né? Trabalho com pequenas e médias empresas, onde o valor dos honorários está entre 1 e 4 salários mínimos mensais. Então, cada empresa me paga essa quantidade, né? Esse valor de honorário. Vai depender da empresa, do tipo de empresa. 1 a 4 salários. Trabalhos à distância, trabalhos pontuais, diários, especialmente no campo dos contratos, análise de contrato. Não precisa de uma especificidade, né? Precisa ser especialista em alguma coisa? Não. Você precisa entender, sim, de empreendedorismo, entender um pouco de empreendedorismo do dia a dia da empresa, entender sim, de direito do trabalho, um pouco, porque você vai trabalhar bastante com isso. Você vai trabalhar bastante com a parte de contratos. Quando tem uma especificidade daquela empresa, aí eu vou lá e busco, depois da contratação, me inteirar mais daquele ramo de atividade da empresa. Eu não preciso fazer isso antes, né? Então, com esse volume de empresa, então você pega uma média aí de 2 salários mínimos. Se você tem aí no seu escritório 5 empresinhas pequenas, vai te pagar 10 salários por mês. Só as empresas, mais os registros, mais as consultas, enfim. O planejamento, por isso que eu falo aqui que é sem a dependência aos processos. Veja bem, a gente consegue chegar, né? Eu chego ao valor de 20 mil reais por mês, é o que eu recebo aqui no escritório, sem processos judiciais. Se você tiver processos judiciais, ele vai entrar num plus, num campo extra. Quando sair um alvará, aí você vai investir em bolsa de valores, você vai trocar seu carro, seu imóvel, enfim. Essa é a proporção que a gente faz aqui no escritório, é isso que a gente busca, né? E quais os setores do escritório devem ter planejamento? Todos, né? O planejamento passa por todos os setores. Então você tem... Quando eu digo setores, gente, pode ser o escritório maior, mas pode ser o escritório pequeno, né? Então, você trabalha sozinho, você tem setores. Você tem a sua parte de marketing jurídico, né? Você tem a sua parte de fechamento de contrato. Você tem a sua parte de execução. Então, por isso que o escritório de advocacia, ele deve ser visto como um negócio. A gente nunca deve perder isso de vista. Você tem aí um negócio. E esse negócio, ele é fundamental, ou melhor, é fundamental que você trabalhe no seu dia a dia com planejamento. Sem planejamento, a gente coloca o nosso escritório de advocacia à deriva.
Então, até quem trabalha com contencioso, especificamente com processos judiciais, ele tem a obrigação de fazer planejamento. Então, ele deveria ter lá as suas métricas, né? A sua análise de carta de cliente, quantos clientes saíram no ano que se passou, quantos que vão ter que entrar, enfim. Né? É um pouco mais complexo porque você tem os efeitos, né? A morosidade do judiciário e outros efeitos negativos, né? Mas é necessário planejamento em qualquer área da advocacia que você atue. Nessa área que o nosso canal se propõe a dizer, né, isso que eu faço aqui, essa então é fundamental, porque você precisa ter metas e as metas pretéritas, elas têm que ser ultrapassadas. Você precisa ter novas metas, né? Você precisa... Aqui no final do ano, por exemplo, a gente faz uma análise documental mesmo. Para cada cliente a gente faz uma análise e essa análise é apresentada, né? E ali a gente mostra todos os pontos positivos produzidos pela nossa consultoria e assessoria durante o ano. Não só o ponto número 1, inexistência de processos judiciais, por exemplo, mas a gente mostra quando a empresa tem, esse ano a gente teve, mesmo durante a pandemia, crescimento, é óbvio que a nossa consultoria assessorou, auxiliou nesse ponto. E é óbvio que isso tem que ser explorado, né? Isso precisa ser explorado, isso precisa ser demonstrado, né? Que a gente teve, que a nossa consultoria, a nossa assessoria auxiliou a empresa no seu crescimento financeiro. Para que serve essa prestação de contas? É só um olhar para trás? Não, é um olhar para frente também. Porque ela é o carimbo da nossa renovação, né? Da recorrência do pagamento dos nossos honorários. A gente se torna ali, a gente fica ali de forma recorrente na empresa, né? Renova o nosso contrato. A gente tem ali mais um ano junto à empresa, né? De trabalho. Essa continuidade é fundamental. Olha, nada mais gratificante do que esse tipo de trabalho, né? Porque quando você chega nessa prestação de contas que você apresenta ali para o empresário os seus resultados e ele olha no papel, né? Que eles adoram isso, né? Ele olha aquilo ali e vê que aquilo ali realmente aconteceu, que valeu a pena investir cada centavo em você e que ele vai continuar investindo. É claro, vai ter aumento salarial, né? Aumento de honorários, né? Então, isso é muito gratificante. É difícil ver isso no contencioso, porque o seu cliente, quando vai fazer a prestação de contas com você, dificilmente ele está 100% satisfeito, porque o judiciário sempre deixa uma marca, né? Negativa. Sempre deixa uma marca. Uma sentença mal feita, que precisou ser revista em segunda instância ou em instância superior. Então aquela sentença gerou uma mágoa, né? Deixou uma marca na vida do seu cliente. Ou às vezes o inverso, a sentença foi justa e aí em segunda instância aquilo foi revisto e modificado, depois você precisou ir para uma instância superior. A própria incerteza do resultado ali deixa uma marca negativa na vida do seu cliente. Então, tudo isso mexe com a sua marca, né? Modifica a sua marca para melhor ou para pior. Então, que vocês possam lembrar sempre da necessidade efetiva de se fazer um planejamento, se construir um planejamento. E eu gostaria que vocês deixassem aí
os seus feedbacks, se inscrevam no canal, né, para que quando tiver um vídeo novo vocês possam ser avisados. E gratidão a todos.